Pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre atividade mapa. Atividade que vocês vão conseguir desenvolver um pouco melhor tudo que nós trabalharmos ao longo das 4 aulas. Se você está me assistindo antes da primeira aula, você está de parabéns. Vamos trilhar aí essas 4 semanas juntos, vamos fazer esse mapa o quanto antes para que você consiga ficar tranquilo no final da disciplina. Agora, se você está me assistindo depois das 4 aulas, já tá com o prazo apertado, hein? Então precisa aí correr um pouquinho para poder entregar essa atividade, mas vamos entregar essa atividade com excelência, com qualidade, porque ela tá muito tranquila de fazer também. Se você acompanhou todas as aulas ou se você acompanhar todas as aulas, não vai ter erro. Tá boa de fazer. Vamos acompanhar então? Vamos lá no enunciado da atividade mapa. O tema da nossa atividade é resolução de conflitos, tá bom? Então vamos lá. Quando se fala em conflito, a maior parte das pessoas entende como algo negativo, como algo prejudicial, que gera ou deriva de algum confronto. Apesar de muitas vezes o confronto existir em um conflito, nem sempre o conflito é prejudicial. Pelo contrário, muitas vezes ele serve para promover um crescimento, melhorar posturas e gerar mudanças no ambiente de trabalho. 2 pontos essenciais na gestão e resolução de conflitos são a boa comunicação e um bom relacionamento. Anotem esses 2 pontos, tá? Porque eles vão ser determinantes na nossa resolução de conflitos. O secretário executivo tem o poder de exercer esse papel de agente facilitador do relacionamento, por atuar aí como um intermediador entre as áreas, funcionando como o elemento central da artéria empresarial, né? Ele é aquele ponto que comunica com todo mundo, então ele é uma boa pessoa para atuar na resolução de conflitos. Como visto, a resolução de conflitos é essencial dentro de uma organização. Então, sobre esse assunto, avalie o estudo de caso a seguir. E aí a gente desenvolveu um estudo, uma situação hipotética aqui para vocês trabalharem. Líderes de uma grande multinacional não perceberam o caminho pelo qual um de seus gerentes executivos estava indo. Colaborador sério, com mais de 15 anos de empresa e salário justo, de repente passou a adquirir bens de valores muito acima daquilo que realmente ganhava, gerando suspeitas e diversos comentários dentro da organização por colegas e subordinados. Sabe quando aparece alguém na empresa e fala, mas essa pessoa tem dinheiro para comprar um carro desse? Às vezes ganhou uma herança, mas às vezes pode ser levantar alguma suspeita. E é o que aconteceu aqui. Ao serem notificados da situação, o CEO e o vice-presidente da empresa iniciaram uma investigação para verificar se estava ocorrendo algum conflito de interesse compliance. Gente, quando a gente fala compliance, se você não conhece, compliance bem resumidamente, é um conjunto de políticas organizacionais que tem o objetivo aí de detectar e mitigar riscos que possam ser gerados por relacionamentos, por acordos que possam gerar riscos para a empresa, com colaboradores, com fornecedores, com parceiros, com investidores, tá? E dentro dessa questão da compliance, um dos principais pontos é a corrupção, o programa anticorrupção, tá? Investigar, evitar que aconteça a corrupção dentro da empresa, seja ali suborno financeiro, né? Seja qualquer outro tipo de atitude que gere riscos para a empresa. Então, isso quando a gente fala de compliance, um problema compliance é disso que nós estamos falando, principalmente, tá? Então, vamos continuar no enunciado. Após algumas semanas de investigação, identificaram que o gestor, apesar de ter um excelente desempenho profissional, estava realizando negócios por fora, sabe? Fazendo um caixa 2, com fornecedores que eram seus amigos pessoais e que, para fechar os negócios, entregavam ao gerente uma comissão extra por fora, tá? A cada negócio realizado com a empresa. Então, o gerente estava fazendo negócios com fornecedores que não eram os fornecedores legais da empresa, os fornecedores diretos da empresa, e não tem problema fazer. Mas qual que era o grande problema? Ele fazia negócios com esses fornecedores que eram amigos dele, porque a cada comissão que eles fechavam, eles pagavam o fornecedor por fora. Alguma coisa já está errada por aí, né? Porque não é assim que trabalham as empresas, correto? Então, vamos lá. Mas qual que era o maior problema disso ainda? Muitas vezes, esses fornecedores ofertavam produtos de qualidade inferior
aqueles que a empresa geralmente trabalhava com os outros fornecedores. Então, eles cobravam um pouco mais caro, davam essa comissão extra para o gerente e ofertavam um produto de qualidade inferior. Complicado, né? Com os dados todos levantados, o gerente foi convidado para uma reunião com a diretoria e o superintendente da contabilidade. Após longa e exaustiva conversa, o gerente não abriu mão das suas convicções. Por quê? Porque ele achava que estava tudo bem, que não estava errado, que não tinha nenhum problema, tá? Para ele estava ok, ele estava fazendo as entregas, tudo que pediam para ele continuava fazendo. Então, ele achava que não tinha sido impactada, o trabalho dele, a área não tinha sido impactada. E ele não conseguia enxergar o erro. Ele afirmava que o problema era com as outras pessoas, com os colegas que estavam com inveja dele, que não sabiam realizar boas negociações, que não tinham a mesma sacada que ele, estavam com inveja dele. O CEO da empresa tentou realizar uma negociação ganha-ganha ali com esse gerente, né? Para que ele reconhecesse o erro. Olha, vamos conversar, você reconhece, a gente não te penaliza, né? Vamos tentar chegar a um bom acordo, certo? Para que ele entendesse os riscos que ele colocou à empresa. Não deu. Enquanto isso, o superintendente era muito amigo do gerente. Ele tentava diminuir esse impacto. Ele falava pro CEO que deixa pra lá, né? Ninguém ficou sabendo, ninguém vai saber se a gente não contar que aconteceu essa investigação, que a gente descobriu, ninguém vai ficar sabendo. A gente fala por aí que ele ganhou uma herança, que ele, né, casou com alguém rico, enfim, várias possibilidades para evitar que esse gerente fosse penalizado, certo? Que ele aprenderia a lição e logo todo mundo teria esquecido da situação, contanto que ele parasse aí de ter esse relacionamento com esses fornecedores. No entanto, a conversa acabou sendo muito diferente do que se esperava, com alterações de ânimos, levantes de voz e ofensas trocadas. Olha só que coisa ruim, né? A fim de evitar escândalos, então, e maiores problemas para a empresa, o CEO determinou a demissão do gerente, o que acabou gerando algumas reações negativas dos colegas, como o superintendente, que começou a espalhar, né, para a empresa que o CEO era exagerado nas suas ações, começou uma defesa da imagem do colega desligado da empresa como vítima, como injustiçado. Muito bem. E agora é o desafio de vocês. Então, diante desse exposto, desse conteúdo hipotético, você precisa escrever um texto aí de no mínimo 20 linhas e no máximo 25 linhas, abordando os seguintes aspectos. Vamos lá, primeiro ponto. Levando em consideração as formas de se administrar conflitos propostas por Montano e Charnoff, você vai ter que ir lá no livro para buscar essas informações, tá? Qual foi a forma adotada pelo superintendente, tá? Existem algumas formas que fala lá, afastamento. Você dá uma olhadinha lá no livro que você vai conseguir pegar esses pontos, tá? Então, o que você vai precisar responder? Qual a forma que esse CEO escolheu para tratar essa situação, né? Deixar para lá, o CEO não, o superintendente, né? Deixar para lá, vai dar tudo certo, ninguém vai saber. Qual foi a abordagem que ele escolheu para isso? Né? A gente fala assim, que geralmente em situações dessas ele deveria estar preparado com um manual de compliance para trazer essas informações, para colocar na mesa, né, confrontar. Deveria, não deveria? Então, como que foi essa abordagem, tá? Ele entendeu os riscos? Ele sabia dos riscos? Ele não sabia dos riscos? Esse comportamento dele poderia gerar outros problemas para ele, para a empresa e para fornecedores? Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é qual seria a postura adequada do CEO para evitar que essa atitude do superintendente de começar uma cultura de defesa do ex-gerente entre os colegas se dissemine dentro da organização, para que isso não se espalhe, certo? Isso não prejudique todo o espaço. Então apresente ao menos um argumento que justifique a sua resposta. Aqui, pessoal, qual que é a questão? O CEO não deveria ter... ali a gente fala que o CEO percebe que o CEO acabou tendo um relacionamento, né, uma situação ruim, teve levantes de voz, teve alteração de ânimo. Será que ele deveria ter ouvido melhor? Ele tinha que ter ouvido os dois lados? Ele podia ter se excedido? Ele deveria ter conversado com o superintendente? Ele deveria ter exposto melhor a gravidade da situação?
Ele deveria ter abordado melhor quais os riscos que isso podia gerar para a empresa. Percebe? Pontos que vocês podem trazer aí. Comunicação é a chave, não é? Começa a puxar o gancho aí. Comunicação. Faltou? Lembra que eu falei lá no início do enunciado? Comunicação. Será que faltou comunicação? Será que a falta de comunicação entre o CEO e o superintendente fez com que o superintendente optasse por um lado e isso pode gerar uma subcultura ruim ali na empresa? Tá? Vão pensando aí. E o tópico 3, o último tópico qual foi o resultado obtido dessa negociação entre o CEO e o gerente? Alguma das áreas saiu vitoriosa? Vocês acham que alguma das áreas venceu? Será que a empresa venceu, ganhou aí, mandando o gerente embora? Será que o superintendente ganhou, também venceu, teve alguma vitória fazendo essa defesa? O que vocês acham? Tá? Então, é uma negociação ganha-ganha? É uma ganha-perde? É uma perde-perde? O que vocês acham? Teve alguém que ganhou nesse processo? Teve alguma coisa boa dessa situação, desse conflito? Teve algum aprendizado? É isso que a gente quer que vocês tragam pra gente, que vocês reflitam, tá? E que vocês desenvolvam essas respostas e aí a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas, falamos durante a aula e aí vocês conseguem finalizar essa atividade mapa. Combinado, pessoal? Qualquer dúvida, então me chama que a gente vai conversando durante as aulas. A professora também vai ajudá-los, a professora Thaís também vai ajudá-los ao longo dessas 4 semanas. Combinado? Até mais, então nos vemos na aula ao vivo, pessoal. Tchau, tchau.